Há um tipo de cansaço que não se cura com descanso. Um tipo de exaustão que começa antes mesmo do primeiro pensamento do dia. Você abre os olhos e já há um peso nos ombros. Não o peso das tarefas, mas o peso de existir. Como o seu corpo despertasse, por obrigação, enquanto a alma ainda se recusasse a levantar da cama, onde repousam as verdades não ditas, os sentimentos comprimidos, os sonhos adiados. Há um silêncio estranho que antecede o despertador. Um silêncio denso, quase espiritual. Ele não é vazio, ele está cheio, cheio de tudo o que você tem evitado sentir. Essa dissonância entre o corpo que se move e o espírito que se arrasta é mais comum do que parece, mas o mais assustador é o quanto nos acostumamos com ela. Vivemos partidas diárias de nós mesmos, acordando para rotinas que não nos nutrem, vestindo máscaras que apertam o rosto e deixam a alma sem ar. Se isso ecoa em "você não é fraqueza", é sinal. É o sussurro da alma tentando te lembrar de que algo dentro precisa ser ouvido antes que comece o dia. E ignorar esse chamado é o que realmente nos esgota. Marco Aurélio, imperador romano e buscador de silêncio interior, escrevia para si mesmo ao amanhecer: "Você foi feito para isso, não como cobrança, mas como lembrança. Lembrança de que, apesar da dor, da resistência e da vontade de fugir, há uma centelha dentro de nós feita para atravessar, para sentir, ressignificar, seguir. Não com pressa, com presença. Se você tem acordado mais cansado do que foi dormir, talvez seja a hora de mudar a forma como amanhece. Talvez você precise fazer das suas manhãs um refúgio e não um campo de batalha. Um momento sagrado de reencontro, não de repetição. Porque quando a alma desperta primeiro, o corpo entende que o dia não é um fardo, é uma chance silenciosa de retornar a si, antes que o mundo te peça qualquer coisa. Você não precisa acordar pronto, precisa apenas acordar inteiro. 1. O peso invisível de lição 1. O peso invisível de estar sempre bem, estar sempre bem. Você pode estar se destruindo em nome da paz. Há uma dor que ninguém vê porque você não deixa. Um esforço silencioso de parecer inteiro. Quando tudo em você está fragmentado, você sorri. Você diz que está tudo bem, você continua. Mas por dentro algo desaba devagar, como uma casa que racha pelas fundações, enquanto por fora ainda parece habitável. Há uma violência sutil em tentar ser forte o tempo todo. Uma autoagressão disfarçada de responsabilidade, de maturidade, de autocontrole. Mas força não é isso. Força não é fingir que não sente. É ter coragem de estar presente na própria dor sem precisar escondê-la. É dizer isso dói sem se envergonhar. É parar de vestir essa armadura que ninguém pediu, mas que você insiste em carregar como se fosse a única coisa que ainda te mantivesse de pé. Mas talvez essa armadura já esteja te impedindo de respirar. Quando você cala o que sente, a emoção não desaparece. Ela muda de lugar e começa a gritar através do corpo, no cansaço inexplicável, na tensão muscular que não alivia, na irritação que aparece sem motivo. A alma silenciosa encontra caminhos para ser ouvida e o corpo se torna mensageiro do que a mente insiste em ignorar. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que formamos sobre eles. E quando sua opinião sobre si mesmo é a de que você deve aguentar tudo calado, você transforma a dor em prisão. Você se trai em nome da paz dos outros, e isso com o tempo te destrói. Você não precisa ser um pilar de silêncio. Precisa ser um campo fértil de escuta para si, para suas emoções, para o que vive embaixo da superfície. A dor, quando acolhida, não explode. Ela se dissolve. 2. Quando o corpo grita, o lição 2. Quando o corpo grita, o que a mente silenciou, que a mente silenciou. Você sente ansiedade, mas talvez seja saudade de si mesmo. O corpo tem uma sabedoria que a mente muitas vezes ignora. Ele não sabe mentir. Quando você tenta parecer calmo, mas por dentro está à beira do colapso. É o corpo que revela a verdade. Na insônia que volta sempre à mesma hora, no nó que se forma no estômago antes de sair de casa, no suspiro pesado ao entrar em silêncio.
Esses sinais não são defeitos, são alarmes, são convites. Sua ansiedade pode ser, na verdade, um gritó de saudade de você, da sua presença do eu centro. Há quanto tempo você não se escuta de verdade? Não os pensamentos acelerados, não as preocupações. Mas o que está por trás disso? A necessidade não nomeada, a emoção abandonada, a voz interna que foi empurrada para um canto escuro. A insônia, por exemplo, é muitas vezes a mente chamando para um diálogo que você recusou durante o dia. Um pedido para que você pare, respire e olhe para dentro, não como um juiz, mas como um amigo. O bambu, quando enfrentado por ventos fortes, não resiste como o carvalho. Ele se curva flexível, mas firme. Ele não luta contra o vento. Ele dança com ele e assim sobrevive. Talvez você precise parar de resistir às suas emoções como se fossem inimigas. Talvez precise aprender a se curvar um pouco. E nesse gestor encontrar a firmeza que o combate nunca trouxe. Seu sistema emocional não é um erro, é um templo. E quando abandonado, colapsa. Cortisol, dopamina, sistema límbico. Por trás desses nomes científicos, está um ser espiritual que precisa de reconexão, um espaço de pausa, de escuta, de acolhimento. Não é fraqueza sentir. Fraqueza é se perder de si em nome da performance. 3. Lição 3. O retorno ao centro. A prática da solitude curativa. Retorno ao centro. A prática da solitude curativa. Você não precisa se isolar para encontrar paz. Precisa apenas aprender a ficar consigo. A solitude não é ausência de gente. É presença de si. É o instante em que você silencia o mundo para ouvir o que vive dentro. É aquele momento raro em que, mesmo rodeado por vozes externas, você decide escutar a sua, sem ruídos, sem distrações, sem a necessidade de agradar ninguém além da própria alma. Carl Jung dizia que solidão é quando não conseguimos comunicar o que é essencial, mas há um passo antes disso. É quando nem mesmo nós conseguimos ouvir o que é essencial em nós. E por isso a solitude é prática, é decisão, é disciplina, de retorno. Não se trata de fugir, trata-se de voltar. Quando tudo parece fora de controle, o gesto mais poderoso que você pode fazer é parar, respirar e escrever o que sentiu ou simplesmente observar. Pode ser journaling, pode ser oração silenciosa, pode ser contemplação. O nome importa do que o ato. O que cura é o gesto de se virar para dentro com delicadeza e não com cobrança. Seneca falava sobre o retiro interior diário, não como luxo, mas como necessidade. A felicidade é desfrutar do presente sem depender ansiosamente do futuro. E isso só acontece quando o agora é habitado como inteireza. Mesmo que o agora esteja cheio de caos, de cansaço, de sombra, a paz não está no silêncio. Ao redor está no silêncio dentro. E para alcançá-lo você não precisa estar em um mosteiro, basta estar em si. 4. Curar. Não é lição 4, curar. Não é voltar ao normal. É voltar ao essencial. Voltar ao normal é voltar ao essencial. A dor que você sente talvez não seja o fim, talvez seja o portal. Existe um ponto em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se tornar passagem. Esse ponto só se revela quando você para de lutar contra ela como quem tenta apagar um incêndio com negação e passa a escutá-la como quem se aproximar de um sussurro antigo. Toda ferida carrega um portal. Quando ignorada, ela apodrece e cria muros. Mas quando acolhida com consciência, ela abre caminhos. A vulnerabilidade, quando vivida com presença, não é fraqueza. É o começo de um novo ciclo. É a chance de se ver com novos olhos, de se tratar com nova gentileza. Há um caminho em 3 etapas que pode te ajudar a reencontrar seu eixo emocional. Primeiro, escute em silêncio. Pode ser um caderno, uma meditação, uma caminhada sem fones de ouvido. Depois, dê nome à sua dor. Quando nomeamos, deixamos de ser reféns do que sentimos. Finalmente escolha um gesto essencial, pequeno, simbólico, mas concreto,
Algo que diga, eu me acolho. A psicologia positiva mostra que quem passa pela dor com consciência encontra mais propósito do que quem vive anestesiado. Porque o sofrimento não é o que destrói. O que destrói é a desconexão. E reconectar-se, mesmo que em lágrimas, é o início de uma vida com sentido. Curar não é apagar, é integrar. 5. O dom de desapegar, em lição. 5. O dom de desapegar, em silêncio. Você não está desistindo, está se libertando. Há coisas que já se foram, mesmo estando ainda perto, relações, expectativas, planos. E o esforço para mantê-los vivos é o que te esgota. Desapegar em silêncio é reconhecer que você não precisa fazer barulho para se libertar, que às vezes o gesto mais forte é aquele que ninguém vê. Nem todo afastamento é fuga. Às vezes é reencontro. É o gesto sagrado de se afastar do que te esvazia para voltar ao que te preenche. É perceber que carregar o que já te machuca não é lealdade, é abandono de si. A expectativa é uma armadilha disfarçada de esperança. Ela prende você ao que poderia ser enquanto a realidade escorre por entre os dedos. E manter algo perto só, porque você tem medo de ficar longe, pode estar te afastando de si mesmo. Epicteto dizia, você é perturbado não pelas coisas, mas pela ilusão de que as possui. A ilusão do controle, do pertencimento, da permanência. Desapegar é aceitar que nada é seu. Nem mesmo a dor é deixá-la ir quando for hora. É confiar que no vazio que fica, algo novo poderá florescer. A libertação acontece no silêncio, e no silêncio você volta a respirar. Conclusão. A armadura conclusão. A armadura invisível que só você vê, invisível que só você vê. Você não precisa dar conta de tudo. Precisa apenas lembrar quem você é. Há uma armadura que você veste todos os dias e ninguém percebe. Ela é feita de silêncio, de sorrisos automáticos, de respostas prontas. Ela te protege, mas também te separa dos outros e de si. E talvez agora tudo o que você precise não seja resistir mais, mas se despir de expectativas, de exigências, de pressões que não são suas. Poucos entendem o poder de não responder na hora, de pausar, de sentir antes de reagir, de respirar antes, de decidir. Essa pausa não é fraqueza, é sabedoria, é espaço entre o impulso e o gesto. É onde mora a liberdade. Clarissa Pinkola Estés disse, você nasceu com instintos e intuições poderosas. Use-os e talvez seja essa a sua tarefa agora, lembrar do que já vive em você. Retornar ao seu eixo não como quem se conserta, mas como quem volta para casa. Você não é a dor que sente, você é aquele que a observa com coragem. E esse gesto silencioso de olhar como amor já é transformação. Se essa mensagem falou com você, comente abaixo. Recomeçando em silêncio, estou com você. Mesmo que em silêncio sempre, desejo sinceramente que esta mensagem tenha sido valiosa para você. Quero reconhecer o seu esforço por ter assistido até o final. Isso mostra que você está em busca de crescimento pessoal. Se o conteúdo fez sentido para você, compartilhe suas impressões nos comentários. E se estiver sem ideias, escreva apenas gratidão. Assim saberei que você esteve presente até o fim. Se ainda não faz parte do canal, este é um bom momento para se juntar a nós. O estoicismo está repleto de ensinamentos profundos que podem transformar nossa forma de viver. Siga explorando essa filosofia. M.